Amém, queridos irmãos, aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos orar um pouco, amém, com relação à palavra que vamos desfrutar hoje, não é mesmo? Aleluia. Senhor Jesus, louvamos a Ti por essa noite, amamos a Ti. Senhor, louvamos a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas. Ó, por esse ministério que nos entregaste. Amém. Senhor Jesus, Amém. muito obrigado. Senhor, nos ajuda ainda, Senhor, a completar esse ministério. Amém. Não queremos de forma alguma estar perdendo tempo, estar marcando passos, de forma alguma, mas queremos estar avançando, Senhor, até a Tua volta. Amém. Senhor, encheu de encargo, encorajados. Amém. Senhor Jesus, ó, por isso abençoa essa palavra. Ó Senhor Jesus, nos enche da Tua vida, ó, nos enche contigo mesmo. Ó Senhor Jesus, Amém. Aleluia, amados irmãos, aleluia. Hoje nós estamos dando início a mais o segundo volume dessa série diária, amém? E esse segundo volume tem como título A Minha Graça Te Basta, amém? Título gostoso de dizer, né? A minha graça te basta. E o título da palavra dessa semana, da primeira semana, é o ministério que recebi do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o Senhor por isso. E nós vamos desfrutar agora de alguns versículos propostos, tá bom, amados? Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Vamos desfrutar de Atos, capítulo 20, versículo 24. Amém. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, Sim. contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, Sim. para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sim. E também vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Amém. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, Sim. não da letra, mas do Espírito, Sim. porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, né? Esse último versículo agora de Coríntios, 2 Coríntios 3:6, é rico porque fala que o Senhor nos habilitou, amém? E significa que em qualquer lugar que você chegar, né? No trabalho, na escola, na rua, em qualquer ambiente, você pode falar a palavra, amém? Sabe por quê? Porque você, como ministro da nova aliança, você já está habilitado. Dizer que o Senhor nos habilitou para ser ministro da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então, amados, eu e você, o Senhor está querendo demais nos usar. Por isso, vamos nos encher de intrepidez, amém? Porque estamos habilitados, amém? O Senhor já nos habilitou. Louvado seja o Senhor por isso. Aleluia. Irmãos, vamos ler agora João 6, versículo 63. Amém. O Espírito é o que vivifica. Sim. A carne para nada aproveita. Aleluia. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Sim, aleluia. Senhor Jesus. Palavra rema e logos. Amém. É precioso essa palavra que estamos vendo, porque vai falar agora sobre a palavra logos e rema, né? Mostra para nós assim que na língua portuguesa, quando a gente vai falar uma palavra, aquela palavra só tem um significado, não é mesmo? Só que no grego não. No grego, às vezes, para algumas palavras, ela tem dois significados diferentes. É o caso de logos e rema. Logos é o quê? O que significa logos? É a palavra fundamental. É a palavra que nós precisamos ter como fundamento. Ou seja, conhecer verdades básicas da Bíblia. Amém? E essas verdades é uma espécie de alicerce em nosso viver cristão. A gente sabe que na nossa vida cristã há muitos percalços, né? Muita chuva, muitos ventos, há muitas circunstâncias de adversidade. E quando você tem essas verdades fundamentais construídas em seu ser, o que é que acontece? Você não é arrastado pela correnteza, tá bem?
Por isso que é fundamental ter essas verdades em nosso ser. A palavra logos é isso, tá? É como a caixa d'água. Isso, a caixa d'água. Que está ali, pronta para ser usada por você. Quando falta água, não é assim? Senhor Jesus. A palavra rema é uma palavra instantânea. Amém? Por exemplo, é a água que está na caixa d'água. Quando você necessita que abra a torneira, aquela água vai lá e sacia a sua sede. Ou você toma um banho com aquela água. Essa é a palavra rema, tá certo? É a palavra que se torna instantânea para você. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Aleluia. E cada um de nós precisa ter um bom depósito. Amém? Para quê? Para na hora que o Senhor quiser nos usar, Senhor Jesus, a gente vai ter conteúdo ali. Não é aquela questão de você estar na rua, né? E de repente sente sede ali, ou se sujou por alguma coisa e abre a torneira, cadê a água? Porque o depósito está vazio. Oh, Senhor Jesus, mas que isso nunca aconteça conosco, amém? Mas que sempre o depósito esteja cheio, né? Essa é a palavra logos. E na hora que eu abrir ali, instantaneamente ali a palavra rema vai saciar minha sede, eu vou tomar um banho, amém? Senhor Jesus, aleluia, amados irmãos. Vamos ler agora, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 15. Sim. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, Sim. sabendo de quem o aprendeste. Amém. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém. Palavra fundamental. Aleluia. É rico essa palavra fundamental, porque, queridos irmãos, é algo que precisa, como eu falei já no início, ela é algo que está dentro de nós, tá certo? Ela é algo que eu e você precisamos estar gastando tempo, amém? Para quê? Para nos constituir dessas verdades, amém? Eu e você precisa conhecer essa palavra, amém? Porque ela é uma palavra que nos dá fundamento, ou seja, um alicerce, amém? E é precioso por quê? Porque eu e você, a qualquer momento, podemos receber uma visita de um amigo, de um vizinho, de um parente e nos pedir ajuda com relação a um pecado que ele cometeu, por exemplo. E aí você vai estar claro, por exemplo, da redenção. E você vai explicar para ele, passo a passo, sobre a redenção ali, e vai mostrar para ele que se ele se arrepender genuinamente, né, e pedir perdão ao Senhor, ele está purificado daquele pecado. E ele vai sair dali aliviado. Oh, Senhor Jesus, você vê como uma palavra fundamental, amados, é necessário para nós estarmos construídos dela, não é mesmo? Por isso que eu e você precisamos gastar tempo em estudar a palavra, em conhecer a palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus, é rico porque essa palavra fundamental, ela vem mostrar para nós passo a passo, né? Com relação à redenção, amém? A redenção, a justificação, amém? A reconciliação, ó Senhor Jesus. Depois de ser reconciliados, nós somos regenerados. Depois de ser regenerados, nós passamos pelo processo da santificação. Depois da renovação. E depois da transformação, amados. E por último, a glorificação, aleluia. Ó Senhor Jesus. Esse passo a passo, queridos irmãos, é algo que precisa estar construído em nós, né? A qualquer momento, você vai precisar ajudar alguém. E claro, você ter essas verdades construídas em você, você vai estar se ajudando para poder ajudar outros, amém? Ó Senhor Jesus. Paulo não considerava em nada a sua vida preciosa. Nós já lemos, Cleide já leu para nós esse versículo, está lá em Atos 20, 24. E é rico porque mostra para nós, queridos irmãos, que Paulo não considerava a vida preciosa em nada para ele mesmo.
mas o que ele desejava era o cumprimento desse ministério. Oh, Senhor Jesus! E o desejo de Paulo, amados, era a completação desse ministério, ou seja, completar essa carreira. Amém? Por isso que eu e você precisamos orar assim ao Senhor. Senhor, já recebi esse ministério. Senhor, mas agora me ajuda a cumprir. Eu quero cumprir esse ministério. Senhor Jesus, é o que precisa estar queimando, amados, dentro de cada um de nós. Cumprir esse ministério. Se for o caso, a gente precisa perder até noite de sono, orando o Senhor para cumprir esse ministério. Nem podemos estar perdendo tempo, amém? Louvado seja o Senhor. Essa palavra fundamental, ela tem um conteúdo, amém? E esse conteúdo é a palavra de Deus, amém? Essa palavra que nos ajuda, e claro, quando nós temos essa palavra, somos mais e mais fortalecidos. Por isso, amados, que, como eu falei, eu e você precisamos estar construídos essa palavra, amém? Louvado seja o Senhor. Essa palavra fundamental, ela não é só um conhecimento para nós, não é só isso. Ela é também algo que contém a palavra de Deus. E a palavra de Deus, você sabe que ela rege nossas vidas. Louvado seja o Senhor. A palavra profética. Amém. Tem um versículo, né? Vamos ler agora, irmãos, 1 Coríntios 14:1. Aleluia. Que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aleluia. É rico porque Paulo, nesse capítulo 14, ele encoraja ali a igreja de Coríntios a procurar com zelo os dons espirituais e principalmente que profetizeis. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Por isso, queridos irmãos, o profetizar é algo que o apóstolo Paulo tanto enfatizou e o próprio Senhor também. A cada um de nós, amados, precisamos estar profetizando a palavra, amém? E o que é profetizar? Será que é prever o futuro? Dizer o que vai acontecer no próximo ano? Ou daqui a um mês para as pessoas? Não, profetizar não é isso. Profetizar, queridos irmãos, é falar a palavra de Deus. Quando eu e você está pregando a palavra para alguém, você está profetizando, eu estou profetizando. Não é maravilhoso? Não é simples profetizar? E claro, nós não profetizamos aquilo que vem em nós, mas é a palavra de Deus. Aleluia! A palavra profética é uma palavra de revelação, de visão. E é precioso porque a palavra profética, essa palavra que falamos, é uma palavra, irmãos, de visão. Sabia? É uma palavra de revelação. E é uma palavra, queridos irmãos, que dá direção. Não é maravilhoso? Senhor Jesus, por isso que nós precisamos estar desfrutando dessa palavra para estar profetizando para as pessoas. Porque elas também vão ganhar visão, elas vão ganhar revelação e elas também vão ter a direção, igual nós temos hoje. Nós sabemos por que reunimos, sabemos por que desfrutamos a palavra. Oh, Senhor Jesus, aleluia! Não podemos ficar apenas na palavra fundamental. E é precioso porque nós não podemos ficar apenas, queridos irmãos, na palavra fundamental. Como nós vimos, a palavra fundamental é uma espécie de alicerce, uma base, nós precisamos. Mas não podemos ficar só nela. Precisamos avançar e também buscar a palavra profética. Amém? Senhor Jesus. Caso isso acontecer e ficarmos apenas na palavra fundamental, o que é que vai acontecer? Ficaremos desatualizados. Do que o Senhor está fazendo agora no presente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Alguns irmãos quiserem comprovar isso, vão até os livros. Existe um livro chamado A Visão do Edifício de Deus, um livro precioso, todo azulzinho claro. E tem um livro que é mais atual, que é A Visão do Tabernáculo. Os dois falam praticamente sobre o mesmo assunto. O edifício de Deus era o tabernáculo. Só que, amados, é diferente a revelação que o Senhor mostrou.
A revelação que o Senhor mostrou na década de 60, 70, o irmão Lee, foi maravilhosa. Mas agora o Senhor atualizou, por meio do irmão Dong, essa palavra profética, que agora ela é atualizada. Então, para você se atualizar, você lê a visão do tabernáculo, amém? Senhor Jesus, aleluia! Precisamos da palavra fundamental para não termos envolvido montanha-russa. E é precioso porque nós precisamos da palavra fundamental, amém? Para que também, amados, nós não tenhamos um viver de montanha-russa, amém? Qual viver de montanha-russa? Você está aqui desfrutando o Senhor, bem, de repente, desaba, metros e metros. De repente, a montanha-russa tem a parte que sobe também, né? De repente você sobe. Então, para que nós não tenhamos esse viver de montanha-russa, né? Amados, nós precisamos da palavra fundamental, porque ela nos dá o quê? Sustentabilidade, alicerce, firmeza. Amém? Senhor Jesus. E como eu falei, e também a profética. Por quê? A profética nos dá o quê? Direção. A fundamental nos dá sustentabilidade, alicerce. Ó Senhor Jesus. E a profética nos dá direção. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, amados irmãos. Irmãos, agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Senhor Jesus. Aleluia. O que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Amém. E 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Aleluia. Para entendermos o que significa a palavra da sabedoria, vamos ler também, irmãos, Efésios 1,17. É precioso, meu amados. Vai mostrar que sabedoria e revelação, elas são ligadas, amém? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, amém, no pleno conhecimento dele. Aleluia, Senhor Jesus. Quando Deus nos dá sabedoria, também nos dá revelação. Exato. Quando você ganha a sabedoria do Senhor, tá? Ele revela. Amém? Lembra de Salomão, o filho do rei Davi? O que acontecia? Ele pediu sabedoria ao Senhor para governar no seu reinado. E o Senhor, amados, revelava todas as coisas a ele. Era ou não era? Por isso, quando o Senhor nos dá sabedoria, Ele também nos dá a revelação. Louvado seja o Senhor por isso. Aleluia. Não é suficiente apenas ouvir a palavra para sermos transformados. Sim. É precioso porque não é suficiente, queridos irmãos, nós ouvirmos a palavra e entendermos. Amém? O mais importante ao ouvirmos a palavra, ou ler a palavra, entendermos, é ter a revelação dela. Porque o que muda a minha e a sua vida, querido irmão, é justamente a revelação. Amém? É a prática dessa palavra. Senhor Jesus. Aleluia. Quando percebemos a revelação, precisamos profetizar. E é rico porque quando eu e você recebe essa revelação, eu e você precisa profetizar. Amém? E não guardar para si mesmo. Ganhei revelação. Que maravilha, vou ganhando revelações e mais revelações e guardando. Não. Se eu fizer isso, eu vou ficar, amado, cheio de conhecimentos. E aquela revelação não vai ser útil para edificar, não é mesmo? Mas quando eu recebo a revelação e passo para outras pessoas, profetizando, amados, louvado seja o Senhor por isso. Toda a igreja ganha. Amém? Senhor Jesus, toda a igreja é edificada. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, vamos ler 1 Coríntios 14, versículo 1, versículo 2 e o versículo 6. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 14, versículo 1. Sim. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Sim. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Sim.
Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Senhor Jesus. Como eu falei lá no início, Paulo encorajou a igreja em Coríntios a procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Amém, amados? Como a gente vê esses versículos aí, o versículo 2 já para ler novamente aí. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Paulo não proibiu os irmãos a falar em língua, não é mesmo? A gente vê por esse versículo e por outros que tem mais adiante. Só, amados, que ele enfatizou profetizar. Por exemplo, digamos que eu estivesse compartilhando aqui para vocês, falando uma língua toda enrolada, que vocês não entendessem nada. Vocês iriam ser edificados em algo? De maneira alguma, não é mesmo? Mas como eu estou falando português normal, uma palavra que todos nós aqui entendemos, né? O que acontece? Nós somos edificados. E se digamos que eu falasse língua aqui, mas tivesse um intérprete, aí tudo bem. Amados, mas se eu estivesse falando em língua e não tiver intérprete, Paulo diz em outro versículo que nós devemos se calar. Oh, Senhor Jesus! Por isso, queridos irmãos, a gente sabe que o conhecimento, né, da palavra, ela barra em alguns irmãos, né? A gente sabe que a questão de falar em língua é algo muito forte no pentecostalismo, né? E a gente sabe que é algo que está na Bíblia, só que a gente precisa ver que Paulo enfatiza o profetizar. Oh, Senhor Jesus! Lá em 14:26, eu creio, lá em 1 Coríntios 14, ele diz assim: eu prefiro falar 5 palavras no meu entendimento, né? Do que falar 10.000 em outra língua. Amados, Paulo, a gente sabe que ele falava grego, né? Ele falava também a sua língua materna, né? Que ele era judeu. E mesmo assim, amados, onde ele estava, ele falava a língua que todos entendiam. Senhor Jesus, por isso que nós, amados, devemos estar procurando aquilo que edifica. Amém? E o que edifica é o profetizar. Louvado seja o Senhor. Em 1 Coríntios 14:6, nós vemos 2 palavras, profecia e doutrina. Em 1 Coríntios 14, versículo 6, nós vemos 2 palavras, amém? Vemos a palavra sabedoria, Profecia. E profecia, amém? Profecia e doutrina. Profecia e doutrina, tá certo, amados irmãos? Louvado seja o Senhor por isso. E é precioso por quê? Porque a profecia é falada pelos profetas, amém? Que é a palavra profética. Já a doutrina é a mesma coisa que ensinamentos, tá certo? E quem fala os ensinamentos, amados, na igreja, são os mestres, amém? Tem irmãos que têm o dom de ensinar, amém? E é precioso por quê? Porque lá em Efésios 4, fala sobre os homens de dons que há na igreja. Aí começa pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então os mestres faz parte desses homens de dons na igreja. Senhor Jesus. Então na igreja há os mestres para ensinar, para nos ensinar. A gente aprende, depois que a gente começa a buscar a palavra ali, tirando nossas dúvidas, a gente aprende tanto com os irmãos, não é mesmo? Porque eles têm o dom de nos ensinar. Louvado seja o Senhor por isso. Já a profecia é falada pelos profetas. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora, irmão, vamos ler 1 João, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Que diz assim: Senhor Jesus. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Amém. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Jesus. Esse versículo nos mostra que somos convidados. Amém. Esse versículo vem nos mostrar para nós, amados, que eu e você, foi convidado à comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Eu pergunto para você, querido irmão, dá para receber esse convite e não atender? Aleluia, claro que não.
Então, precisamos atender esse convite do Senhor, não é mesmo? Participar dessa comunhão entre o Pai e o Filho, querido irmão. E essa comunhão, ela só traz benefício para nós, não é mesmo? Quanto mais temos comunhão com o Senhor, mais da sua vida recebemos, mais transformação adquirimos, não é mesmo? E recebemos mais e mais da vida de Deus em nós. Por isso, essa comunhão é salvação para nós, Senhor Jesus. Vamos ler agora, irmão, João 14, 20 e 14, 23. Sim. João 14, 20 fala assim: Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Sim. Dessa forma seremos transformados de glória em glória. Aleluia. E o 14, 23 fala assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, Sim. e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. O versículo 20, por favor. Fala que naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, Sim. e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, que mescla maravilhosa, né? O Senhor disse que vai estar no Pai, e o Pai vai estar nele, e eles em nós. Já pensou? É como você pegar leite, não é? E colocar no café, e mexer, né? Não tem como separar mais, não é mesmo? Louvado seja o Senhor. Amados, já pensou, você já imaginou que morada nós vamos ter? Ou seja, que morada nós podemos ter hoje, se a gente tomar essa palavra com realidade? Porque essa palavra, querido irmão, que está sendo falada para nós, esses versículos aí do Evangelho de João, não é para o futuro. Não está nenhum inverno futuro, não. Está no presente. Então eu e você podemos estar vivendo essas maravilhas hoje. Por isso que quando eu estava ouvindo essa palavra, escutando essa palavra na íntegra, né? Falaram lá em Sumaré, em fevereiro, o irmão disse que ficou louco por essa palavra, irmãos. Pelo que o Senhor estava falando para ele. De fato, mas se tocar na essência dela, a gente vai ficar louco, sabia? Maravilhado com isso. Porque, amados, isso não é apenas uma verdade, não. Mas é uma realidade. O Pai e o Filho estão misturados. E eles estão em nós. Que maravilha é isso. Senhor Jesus. Por isso, querido irmão, nós precisamos valorizar isso que o Senhor tem falado para nós. E temos uma morada, irmãos, maravilhosa, que é no Pai. Oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora Provérbios 8, versículo 30. Sim. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Esse versículo é precioso porque mostra que o Senhor, irmãos, ele antes de criar o homem, ele já era completo, não é mesmo? Ele já tinha sua plenitude. E é rico porque mostra aí que o pai e o filho estavam felizes, um na companhia do outro. Não é maravilhoso? E essa palavra folgam, né, Cleide? Folgando perante ele em todo o tempo. Mostra que o Senhor estava alegre em estar na presença do Pai. E o Pai também alegre por estar na presença do Filho. Amados, eu pergunto, temos que perder ainda tempo para estar também na presença do Pai e do Filho? De forma alguma, amado. Não podemos perder tempo. Não é mesmo? Às vezes a gente diz assim, olha para o carro, né? Esse carro tá velho. Eu tenho que comprar outro. Rápido. Tenho que trabalhar mais. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, amados. De forma alguma. Não é mesmo? Vamos investir nosso tempo que temos, amados, em estar buscando o Senhor, em estar se alegrando com o Senhor. A gente está passando num momento muito difícil, não é? Desde março aqui em Guarabira nós paramos de reunir. Amados, mas o desfrute não parou. O Senhor continua falando para nós. Só irmos até Ele e buscá-lo. E o Senhor continua falando. Por isso, amados, quando nós vamos até o Senhor, quanto mais o buscamos, mais Ele se revela para nós. Por isso, não vamos perder tempo com outras coisas. A gente sabe que trabalhar é necessário. Nós temos contas a pagar. Mas precisamos também, amados, investir nosso tempo
naquilo que é valioso, naquilo que é precioso, naquilo que é eterno, que é estar junto com o Pai, o Filho, o Deus triuno, se alegrando junto com eles. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos ler agora Mateus, capítulo 1, versículo 23. Sim. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, Sim. e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Deus já era completo em si, mas sempre queria a presença do homem. Amém. Nesse versículo aí mostra que uma Virgem Maria deu à luz ao menino Jesus, a Jesus, e o nome dele foi dado pelo próprio Deus, Emanuel, mostrando que o desejo de Deus é estar conosco. Amém? Ó Senhor Jesus, amados, em sua plenitude, o Senhor, ele já era completo, não é mesmo? Ele não precisava do homem. Ó Senhor Jesus, mas ele, amado, quis criar o homem. Irmãos, que privilégio para nós. E o desejo dele agora é estar conosco em todas as 24 horas do dia. É mesmo. Você pode falar, mas às 8 horas eu estou dormindo. E daí? O Senhor está ali conosco, amados, guardando o nosso sono. O desejo dele é estar conosco todos o momento do nosso dia. Ó Senhor Jesus. Por isso, querido irmão, vamos aproveitar. Não vamos perder tempo. Não é? Vamos aproveitar que a presença do Senhor está disponível hoje para mim e para você. Ó Senhor Jesus. Talvez se você quisesse, né, falar com uma pessoa importante, você tivesse que marcar e olha lá, talvez ela nem te recebesse. Mas com o Senhor Jesus, né, é diferente. Você não precisa nem marcar horário. Só é você invocá-lo e dizer, Senhor, eu estou precisando de ti, Senhor. Eu quero ter comunhão contigo. E ele já se faz presente, amado, pois ele mora em nosso interior. Não é maravilhoso isso? Ó Senhor Jesus! Deus queria casar com um homem. Amém. Eu vou ler aqui. Amém. Vamos ler agora, irmãos, Amém. Senhor Jesus. Apocalipse 19, versículo 7. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Que diz assim: Oh, alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, sim, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, sim, cuja esposa já a si mesma já se ataviou. Sim. E vamos ler também Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32. Sim. Que diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, Sim. e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aleluia. Senhor Jesus. Esses versículos vão mostrar para nós algo maravilhoso. Amém? Eu e você, amados, somos o alvo que Deus deseja, está nos transformando. Sabe para quê? O desejo dele é casar-se. Sabe com quem? Com a sua amada igreja. Amém? E é interessante, porque desde o Antigo Testamento, ali quando ele tirou o povo ali do Egito, não é mesmo? O povo de Israel. O povo de Israel, ele cortejava aquele povo, não é mesmo? Ele falou para Moisés que aquele povo seria ele faria daquele povo seria sua propriedade peculiar, propriedade exclusiva dele. Mostrando que Deus amado, ele já estava ali, né, de olho, né, nesse homem, em cada um de nós, Senhor Jesus. Então, amados, o desejo de Deus, a gente sempre for ver na Bíblia, a gente vê o ciúme que Deus sempre teve desse povo, não é mesmo? Quando o povo caía ali em pecado, né, se prostituindo com outros deuses, com outros povos, mano, o coração de Deus se entristecia, ficava triste. Por quê? Porque ele ama esse homem incondicionalmente. Ó Senhor Jesus, o desejo de Deus, amados, é casar-se comigo e com você, ou seja, com a sua amada igreja. Chegando no Novo Testamento é precioso, porque Paulo, ele usa sinais, né, falando do casamento entre homem e mulher, lá em Efésios 5, e quando chega ao capítulo 31 e 32, ele diz, deixará o homem a seu pai e a sua mãe,
e uniciar a sua mulher, né? Tornando-se os dois uma só carne. Oh, Senhor Jesus. Interessante é que esse versículo está lá em Gênesis 12 também. Ele fala isso lá no princípio, mostrando que o desejo dele, amados, aquela palavra não era para casamento apenas entre homem e mulher, não. Era principalmente entre o casamento de Cristo e a igreja. E no versículo 32 diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Oh, Senhor Jesus, era de Cristo e a igreja, irmãos, que Paulo estava falando. Mostrando que o homem, né, ele cuida com amor do seu próprio corpo, alimenta e dele cuida. Aquele mostrando que Cristo cuida do seu corpo também, que somos nós, a igreja. Amados, você não sente o amor de Deus, não sente? Oh, Senhor Jesus, eu digo para você, eu passei por 10 cirurgias na cabeça, querido irmão, mas em cada uma eu vi o amor de Deus em mim. Quando eu voltava assim, que estava na UTI, Deus nos fazia lembrar do seu amor, que a minha vida tinha sido guardada naqueles momentos que eu estava no bloco cirúrgico. Então Deus me ama, Ele ama cada um de nós. E o desejo dele é fazer com que cresçamos, né? Por isso que hoje está sendo um momento, como falou em Apocalipse aí, de nós nos ataviarmos, né? Nos prepararmos para o grande dia de nós nos casarmos com o Senhor. Oh, Senhor Jesus! Agora vamos ler, irmãos, Apocalipse 21, versículo 3. Sim. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Sim. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Oh, Senhor Deus Jesus. habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Sim. O reino milenar, a festa de união de Deus com o homem. Aleluia, né? É rico porque nós sabemos que daqui a um pouco tempo, né? Segundo o que tem acontecido no mundo, os acontecimentos, toda a palavra tem se cumprido, querido irmão. E é interessante porque daqui a um tempo vai haver a manifestação do reino dos céus, tá bem? O que é isso? A igreja é o reino dos céus na terra, amém? E nós estamos na igreja. Todos aqueles que creram estão na igreja. E tem aqueles que têm vivido um viver de realidade. Enquanto tem alguns que estão vivendo um viver de aparência, né, do reino. Participa das reuniões, buscam o Senhor, lê a Bíblia, amados, mas tem um viver ainda de aparência mesmo. E aqueles que tiveram viver de aparência, quando esse reino se manifestar, que vai ser justamente quando o Senhor voltar, o que vai acontecer? Vão permanecer na terra. Por isso que nós precisamos estar buscando o Senhor, amados. Hoje, não deixar para amanhã. Deixar de fazer a leitura da Bíblia amanhã? Não, faça hoje. Leia a Bíblia hoje. Desfruta do Senhor hoje. Ó Senhor Jesus. Ore hoje. Pegue o Evangelho hoje. Ó Senhor Jesus. E dessa forma nós estamos vivendo na realidade. Quando o Senhor voltar, Ele vai nos arrebatar. Aleluia! E iremos participar, amados, das bodas do Cordeiro. Senhor Jesus. Fala tanto lá em Mateus como em Apocalipse, né? Sobre as bodas do Cordeiro. E é precioso. Para ele vai ler novamente o versículo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Sim. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Sim. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amém? Ou seja, este tabernáculo de Deus com os homens, Senhor Jesus, era Cristo. Amém? É Cristo, perdão. E graças ao Senhor, quando formos tomados, né? Nós vamos já estar, segundo esse versículo aí mostra, já vamos estar em Deus. Amém? Ou seja... Está no reino, está inserido no Pai. Exato. Está no reino e está inserido no Pai. Ou seja, querido irmão, o reino, quando você chegar no reino, não é para estar deitado numa rede, né? Deitado numa rede, com a cabeça aqui, se balançando. Ele entrar, ele compra para mim. Não, querido irmão, não tem nada a ver com isso, não. O reino
é a mescla, a mistura do Deus que une você. Ó, Senhor Jesus. Oi? E graças ao Senhor, querido irmão, eu e você estamos sabendo essa palavra hoje. Olha que privilégio. Por isso nós precisamos nos consagrar hoje ao Senhor. Oh, aleluia. E o futuro, irmãos, vai ser esse. Quando reinarmos com o Senhor, no reino, já estaremos com o Senhor. Amém? E isso, quando acabar o reino milenar, vamos entrar para a Nova Jerusalém, que é a eternidade futura. Ó, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Que os irmãos possam compartilhar, amém? Entre seus familiares e também no grupo da igreja. Queria terminar essa palavra com oração, amém? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por esse falar para nós. Senhor, obrigado por essa palavra. Que essa palavra possa entrar em nós e estar crescendo, fazendo com que nosso ser cresça mais e mais em Ti. Queremos estar buscando, Senhor, por meio da palavra, por meio das orações, por meio da comunhão. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, faz-nos cumprir esse ministério, ter esse ardor em nosso coração. Senhor, amamos a Ti. Ó Senhor Jesus. Amados, louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Vou compartilhar algo aí aqui no versículo 13 e 14 de Mateus 7, que ele fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Eu ganhei essa semana, irmãos, que nós, como ministro da Nova Aliança, precisamos escolher essa porta e esse caminho, né? Esse versículo, se a gente olhar com cuidado, ele fala que a porta, ela leva a um caminho, a porta que é estreita, ela leva para um caminho apertado. Não tem como a gente pegar a porta larga e o caminho apertado, e nem pegar a porta estreita e um caminho largo. Então, só há uma saída para nós, irmãos, é pegar a porta estreita. Não podemos estar vivendo pela porta larga, o caminho largo, né? Mas andar pela porta estreita, porque essa porta que nos conduz para a vida, né? É que o versículo fala que são poucos que acertam por ela. Se nós de fato prosseguimos, irmãos, fiéis ao Senhor, fazendo a sua vontade, como foi visto para essa semana, a gente vai ser introduzidos, inseridos no Pai. E esse é o nosso desejo, irmãos. Quanto mais a glória de Deus se introduzir em nós, mais somos também introduzidos no Pai. Ó Senhor Jesus, esse é nosso anelo, irmãos. Esse é o nosso desejo, né? Assim como Paulo fala em Atos 20 e 24, né? Ele não queria saber, irmãos, se ia perder a sua vida, né? Em prol do Senhor, né? Sua vida aqui na terra em prol do Senhor. Só que ele queria de fato era que o seu ministério se cumprisse, né? Ou fosse cumprido por ele, né? E ele pudesse assim estar preparado, né, para a volta do Senhor. O versículo aqui que ele fala para nós de Atos, capítulo 20, versículo 24, ele fala assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Sua vida é preciosa para você? Aqui não é no aspecto de valorizar a nossa vida, né, mas no aspecto de a nossa vida da alma, né, ser superior à vontade do Senhor em nós. Aí Paulo fala aqui: contanto que minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Então Paulo não considerava sua vida assim. A gente lê só o contexto desse versículo, só que Paulo estava em Éfeso, aliás, em Mileto, né? Numa cidade portuária, onde ele chamou os irmãos de Éfeso para ali falar suas últimas palavras, né? É tanto que no versículo 25 ele fala assim: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Era a palavra de despedida, gente. Por isso que Paulo falou que Paulo já sabia que talvez fosse logo após isso preso e talvez meio martirizado, né? Então ele disse: não considero minha vida preciosa. Eu não quero saber se teria que morrer em prol do Senhor.
O que importa é que eu cumpra o meu ministério. Irmãos, o que é mais importante para você do que o Senhor? O que importa para você? Para mim, irmãos, o que eu preciso fazer, né? É difícil às vezes a gente conseguir deixar alguma coisa por amor ao Senhor, mas o Senhor exige isso de nós, cada um na sua especificidade, né? Existe que nós amemos a dele incondicionalmente a ponto de cumprir primeiramente a nossa carreira pessoal. Nós, como filhos de Deus, precisamos cumprir nossa carreira. Precisamos ser aqueles que completam o bom combate, né? Como Paulo falou em Timóteo, né? E, por outro lado, também cumprir o nosso ministério, o nosso serviço, aquilo que o Senhor nos confiou. Nós seremos, de fato, também cobrados por isso. O importante hoje, irmãos, é vivermos a vida da igreja. Seja ela online, seja presencial, é viver a vida da igreja, pois se assim o fizermos, fomos fiéis ao Senhor, seremos mais introduzidos no Pai. Louvado seja o Senhor por essa palavra da Senhor semana. Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por mais um compartilhar, né? Por podermos falar das experiências que temos vivido, do que temos ganhado na leitura do alimento diário. Ó Senhor Jesus, não podemos perder nenhuma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor Jesus. E o meu ponto, ele tá na terça-feira, né? Que tem como título Ministros da Nova Aliança, constituídos com a palavra fundamental. Ó Senhor Jesus, eu venho no ponto que o irmão fala, né? Encorajamos você a ler os livros que esta editora publica com todo esmero. Ó Senhor Jesus. Contudo, há um perigo. Caso permaneçamos apenas na palavra fundamental, ficaremos na esfera mental e de análise. Por isso, precisamos exercitar nosso espírito. Não nos basta saber as verdades. Se as soubermos usando apenas a mente, sem o exercício de nosso espírito, podemos tornar-nos orgulhosos. Diante disso, temos de cuidar para que o conhecimento que adquirimos não seja apenas objetivo, mas também subjetivo. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Precisamos crescer, né? Precisamos ler, nos aprofundar. E o Senhor vai nos direcionar em espírito a usar as suas palavras. Agora eu gostaria de que os irmãos fizessem uma reflexão junto comigo. Né? Imagina aí na sua conta 100 mil reais. Todo seu, 100 mil reais. Oh, você está ouvindo muitos amém, né? Oh, Senhor Jesus. 100 mil reais na sua conta, é seu. Senhor Jesus. Porém, você não pode gastar esse dinheiro. Ele está lá, mas você não pode gastar. Ninguém gostou da ideia, né? Senhor Jesus. Por que eu pedi para refletir sobre isso? Porque eu costumo olhar uma prateleira minha aqui, cheia de livros. E eu sempre digo, quando eu passo, né? Meu Deus, quanta riqueza há ali. Mas se eu não for ler, não vale de nada. É como esse dinheiro parado, né? Senhor Jesus. E diante disso, o Senhor pôs no meu coração um sentimento de começa pelo mais fino, né? Porque muitas vezes a gente complica as coisas, né? Olha um livro grosso, se eu vou começar a ler esse livro vai demorar muito, não vou terminar, né? Nossa mente nos engana. Senhor Jesus, quando o Senhor colocou esse sentimento, começa pelo mais fino, eu fiquei animada, né? Isso é uma verdade. Então eu fui nos livros, né? Fiz uma seleção de 10 livros, começando pelo mais fino, fui aumentando, né? E isso quer dizer que eu vou ler todos? Não sei. Deus é quem sabe. Mas o importante é começar, o importante é dar o ponto de partida. Deus quer ver a nossa atitude. Ó Senhor Jesus, eu não sei no que você precisa mudar, o que você precisa fazer, talvez nem você saiba, mas Deus sabe. Então que possamos ir diante do Senhor e perguntar a Ele por onde começar. E o Senhor vai nos responder. Senhor Jesus, também estou lembrando que eu vi um compartilhar de um irmão que disse assim, e soube que a Caixa Econômica estava liberando uma parte do FGTS. E no outro dia ele passou pela Caixa e estava lotado de gente para pegar esse dinheiro. Ele perguntou, se o dinheiro é seu, não está guardado? Aí a pessoa respondeu, é meu, mas eu quero ele no meu bolso. Certo, né? Realmente. E assim precisamos ser com a palavra do Senhor. Ela está lá nos livros, mas ela precisa estar no nosso bom depósito. Que possamos ter o mesmo sentimento que temos muitas vezes em relação ao dinheiro, né? De eu quero para mim, eu quero no meu bolso. Então, diante da palavra, precisamos ter esse sentimento. Eu quero dentro de mim, eu quero no meu bom depósito,
para que no tempo certo eu possa usar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, possamos estar crescendo em vida, né? Aproveitando as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Jesus é o nosso Senhor. Amados irmãos, nós estamos desfrutando aí do nosso alimento diário, que tem como tema geral os ministros da Nova Aliança, e o tema desses meses diz assim: minha graça te basta. Louvado seja o Senhor. De fato, a graça do Senhor, ela nos basta. O título da quinta-feira, vou compartilhar um pouco, diz assim: ministros da Nova Aliança, mestres e profetas. Um ponto que me chamou a atenção aqui é quando fala sobre a questão de revelação da palavra de Deus e dom de profetizar. Irmãos, existe uma carência de conhecimento muito grande no meio cristão. Não falo isso para mim BBC, para nos acharmos melhores do que os irmãos que não reúnem conosco, não, de forma nenhuma. Mas no meio cristão, muitas vezes é pregado que profetizar é adivinhar o futuro, que profetizar é predizer catástrofes, predizer acontecimentos, quando na verdade profetizar tão somente é falar por Deus, tão somente é abrir a nossa boca com a compreensão suficiente para que as pessoas possam receber claramente aquilo que vem de Deus. Não é tão simples? Quando Paulo diz, por exemplo, que prefiro falar uma ou duas palavras com meu próprio entendimento, mas que as pessoas possam discernir, do que 10.000 palavras em línguas e ninguém vem entender. Ele até exorta: se você fala em línguas, interprete também. Então você percebe como é importante a questão do profetizar, né? Do profetizar. Que adiantava estar aqui falando em línguas, né? Antalamachúria, né? Aquele falar em línguas lá, se os irmãos não estão entendendo, né? Graças ao Senhor que a palavra profética para nós é clara, muito clara e muito cheia de direção. Vou ler um trechinho aqui para os irmãos. Diz assim, ó: ao relacionar o trecho de Êxodo com o do livro de João, concluímos que o Espírito Santo sempre existiu, pois é o Espírito de Deus, mas o Espírito com óleo sagrado da unção, só veio existir depois da glorificação de Jesus. Esse trecho aqui é interessante, né? O Espírito Santo, ele sempre existiu. Terceira pessoa da Trindade, todos nós conhecemos, né? Mas no trecho lá de João, é falado que o Espírito até aquele momento não fora dado. Aí onde entra a questão da revelação, né? A revelação da palavra. O texto lá de Êxodo, ele fala dos compostos, né? E das medidas e tudo mais. E aquele óleo ali era o óleo da unção. Mas quando o Senhor nos dá a revelação, ele mostra que tinha um item, o índio de azeite, que não tinha sido ainda, né, introduzido naquelas especiarias, já profetizando o Espírito a qual nós recebemos para dentro de nós hoje, no Novo Testamento. Nós não recebemos simplesmente um Espírito, mas recebemos um Espírito composto. O próprio Deus, em toda a sua obra, dentro de um Espírito composto que está em nosso Espírito. Você não está feliz por isso? De você ter o Espírito, onde todas as coisas prescrutam dentro de você, onde a excelência de Cristo e tudo que Ele é está contido nesse Espírito? Senhor Jesus. Aí diz assim, ó: qual a maneira, isso é a pergunta, qual a maneira de obtermos a palavra de revelação? Amados, primeiro, para nós termos revelação, nós precisamos ter a prática de buscar a palavra, ler a palavra, mas não apenas com o nosso entendimento, porque se nós lermos apenas com o nosso entendimento, vamos ficar carentes de quê? Da revelação. Mas precisamos primeiro conhecer e pedir ao Senhor para que Ele nos revele. Louvado seja o Senhor,
Obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês essa pequena porção. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Essa semana do Alimento Diário está muito rica, né? A respeito da Palavra de Deus. O dia em que eu mais ganhei foi a quarta-feira, que o tema é Inspirados pela Palavra Profética, né? O que eu ganhei essa semana foi a respeito do nosso Deus, né? O nosso Deus, ele não muda, né? Ele é um Deus imutável, mas o seu modo de agir, de trabalhar, ele muda, né? Nós vimos também no último Alimento Diário a respeito das artimanhas de Satanás, né? Satanás, em sua essência, ele também não muda, né? Ele nunca vai deixar de ser o pai da mentira, do caos, né? Mas o seu modo de convencer as pessoas, ele muda, né? Nós já vimos a questão do Aion, né? O Aion é nada mais que o curso do mundo naquele momento, né? As modas que vão e voltam, né? De tendência. Ou seja, o que ele quer não muda, o seu desejo não muda. Mas o seu modo de atrair as pessoas para esse desejo é o que muda, né? Nosso Deus, ele é imutável, mas a sua palavra profética, ela varia durante o tempo, né? É o que o Senhor tem para nos falar nesse determinado momento, né? O que eu mais ganhei foi em relação a isso, né? A palavra fundamental e a palavra profética, né? E lendo a leitura bíblica dessa última semana, eu ganhei em relação a Pedro, né? Pedro, ele teve do Senhor uma visão, quando ele estava orando, como se fosse um lençol, né? Baixado dos céus, com toda sorte de animais, né? Quadrúpedes, de aves. E a voz disse a ele: Pedro, mata e come. E Pedro, ele não matou e nem comeu. Ele disse: Senhor, de modo nenhum, jamais entrou alimento impuro, né, em minha boca. Mas aquilo era o Senhor falando para ele, ele teria de obedecer, né? Como por 3 vezes Pedro negou aquilo dali, ele não obedeceu o falar do Senhor para aquele momento, né? O falar do Senhor naquele momento ali era para Pedro matar e comer. E aquilo tipificava nada mais nada menos do que os gentios, né? Que o Senhor desejava se propagar para os gentios, como ele fez por intermédio do apóstolo Paulo, né? Ou seja, o desejo do Senhor, ele não mudou, né? Que era alcançar as pessoas. Mas o modo de agir, por quem agir, foi o que mudou nessa situação. Esse exemplo de Pedro nos mostra que Pedro, ele estava constituído dessa palavra fundamental para a época dele, em relação a o que era impuro e o que era puro, né? Perante ao Senhor, ali no Antigo Testamento, como nós vimos. Ele estava constituído disso aí, mas isso se tornou letra para ele, que o prejudicou, né? Na hora de pregar o Evangelho. Pedro, ele pôde perceber na prática, quando ele foi à casa de Cornélio, que o Espírito também tinha se manifestado aos gentios, né? Tinha tomado aquele lugar. Pedro viu quando os irmãos judeus o arguiram, né? Ele disse: eu posso por acaso resistir a falar do Senhor, ao que o Senhor tem feito? Se o Senhor deu o seu Espírito sobre os gentios, amém, né? Pedro pôde perceber ali naquela situação, mas na hora que o Senhor falou diretamente a ele, ele não percebeu, né? Então, que nós não estejamos só prestando atenção na nossa palavra fundamental, né? Que já está fundada dentro de nós, mas que também nós estejamos esperando o comissionamento da palavra profética, né? Boa noite, irmãos. É maravilhoso mais uma vez estar aqui compartilhando com vocês e dando a porção a qual o Senhor tem me dado durante toda a semana. Senhor Jesus, eu ganhei muito, irmãos, na terça-feira, quando fala que o ministro da nova aliança, que somos nós, precisamos estar constituídos da palavra fundamental. E o maravilhoso que o Senhor nos deu, a sua vida. Além de nos dar a sua vida, Ele também nos chamou. Chamou a mim, chamou a você, para fazermos parte dos vencedores. Senhor Jesus, mas para isso, irmãos, precisamos ter o encargo de se alimentar da palavra do Senhor, de se alimentar dos livros espirituais. Senhor Jesus, que quando a gente lê a palavra fundamentada que é a Bíblia e os livros espirituais, precisamos também ler não com a mente, mas ler em espírito, invocando o precioso nome do Senhor, querendo depender do Senhor para que através do nosso espírito a gente possa receber as revelações e as insondáveis maravilhas do Senhor. Senhor Jesus,
E eu ganhei muito quando falava a questão de Moisés. Moisés, ele tinha a tábua de pedra com os escritos a qual o Senhor colocou dentro da arca. Porém, as pessoas precisariam receber de Moisés a palavra profética, a qual era tudo aquilo que o Senhor se dispensava para Moisés, Moisés repassava para o povo. Conosco hoje não é diferente. O Senhor utiliza os irmãos da frente para nos dar a palavra profética, a qual através delas nos dá o direcionamento, nos dá o encargo, que hoje precisamos não, irmãos, desanimar, mas avançar, não desistir, confiar no Senhor. Essa provação que a gente está passando hoje é para nos fortalecer no Senhor e aumentar a nossa fé. Mas, irmãos, vamos tomar um encargo, não só eu, mas toda a igreja em Guarabira, de se alimentar mais da palavra enquanto o tempo está sendo dado a nós, nesse período da pandemia, para se alimentar da palavra, dos livros espirituais, comer do alimento diário, final de semana compartilhar junto com os irmãos. Cada um pode dar sua porção e contribuir para o crescimento espiritual de todos. E é maravilhoso porque o Senhor diz que quando a gente exercitamos o Espírito, a gente podemos ganhar mais do Senhor. E a vida do Senhor é acrescentada mais e mais em nós. E aí, quando a vida do Senhor é acrescentada dentro de nós, a gente tem a possibilidade de refletir a glória do Senhor aonde a gente chegar. Que possamos ser os ministros da nova aliança que exerce a função aqui na terra, que é a boca do Senhor, que liga para as pessoas, se preocupa, que tem um amor fraternal. Senhor Jesus, toda honra e glória seja dada ao nosso Deus, mas Ele precisa de nós. Precisamos se dispor a amar o Senhor, amar sua volta e principalmente priorizar a palavra. Jesus é o Senhor.